Graça e paz, família. Eu sou o apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição. Hoje nós vamos falar sobre a caminhada de Davi para trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas antes não esqueça de se inscrever, de dar o seu like, dar o seu joinha, compartilhe com os irmãos, é importante para nós, para fazer com que essa palavra chegue ao alcance de muitas pessoas. Então a palavra de Deus diz em 2 Samuel, no capítulo 6, que Davi, ele resolveu trazer de volta a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela foi levada pelos filisteus na época de Saul, e agora quando Davi assume o reinado, ele quer trazer a Arca de volta. Ele acha importante que a Arca seja devolvida para Jerusalém. E aí então ele vai na casa de Abinadab, e ali na casa de Abinadab ele começa a vinda da Arca da Aliança para Jerusalém. Só que algumas coisas acontecem, alguns problemas acontecem na caminhada. Problemas como a arca veio num carro de boi. O outro problema, Uzá resolveu tocar na arca e ele faleceu. E um terceiro problema, a arca teve que ficar na casa de Obed-edom. Então Davi, ele para a sua caminhada e a arca fica durante 3 meses na casa de Obed-edom. Às vezes a nossa caminhada, o nosso projeto, ele para, por quê? Porque nós nos deixamos levar, nos deixamos permitir que Satanás entre no projeto e coloque alguns empecilhos. A ideia de dar o jeitinho, colocar a arca no carro de boi, a ideia de você então se precipitar como se precipitou, usar e tocou na arca, ou então aquele sentimento de medo, de tristeza que faz com que a arca fique na casa de Obed-edom. Mas quando a arca ficou na casa de Obed-edom, a prosperidade entrou na casa de Obed-edom. Davi soube da notícia e imediatamente ele retornou o projeto de trazer a arca de volta para Jerusalém. E é isso que a gente precisa aprender hoje, que para termos uma caminhada de vitória, nós precisamos sim mudar de caminhada, ter uma caminhada diferente. A primeira coisa que eu aprendo com Davi é que a gente não pode antecipar a derrota. Davi, naquele primeiro momento, a arca ficou na casa de Obed-edom. Mas na mesma oportunidade, Davi agora está trazendo a arca de volta. Ou seja, ele em nenhum momento antecipou a derrota. Eu quero dizer para você que é você quem decide a sua derrota ou a sua vitória. Decida pela vitória, não abra mão daquilo que Deus tem para você. Davi, ele vai na direção da casa de Obed-edom e agora ele quer trazer a arca para Jerusalém. Mas uma coisa que Davi fez também foi recomeçar o projeto, né? O que acontece? A arca tinha ficado para trás. Quantas vezes você deixou algo lá atrás, engavetado, algum sonho que ficou ali enterrado? Está na hora de você começar a pedir orientação para Deus, para que Deus faça com que alguns sonhos sejam ressuscitados, alguns projetos que ficaram para trás sejam resgatados, sejam restaurados. Davi, ele quer a arca em Jerusalém. E aí o que acontece? Ele recomeça o projeto. Ele vai fazer novamente, mas também tem algo. No coração de Davi havia um desejo de prosperar. Quando ele vê a casa de Obed-edom prosperar, ele quer que Jerusalém prospere. Entenda isso aqui. A prosperidade tem 3 níveis. O primeiro nível é a casa de Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então, quando você atrai prosperidade para a casa de Deus, você atrai prosperidade para a sua casa também. E quando você atrai prosperidade para a sua casa, você atrai prosperidade para quem está próximo de você. E aí você vai poder ajudar também aquele que está necessitado. Então, fique aliançado com a prosperidade. Acredite no projeto. E outra coisa, vença o engano. Às vezes a gente pensa que o que nós temos é só para aquilo e acabou. Ah, o meu dinheiro é só para pagar a conta. Ah, o meu dinheiro é só para isso.
Entenda, Deus tem algo mais para você. Acredite, você consegue, você pode render um pouco mais, você pode trabalhar um pouco mais e conquistar um pouco mais. Então não se deixe levar pelo engano de que não é possível, de que você não pode. Você pode sim. Davi, ele toma posse desta palavra, vence o engano e ele vai buscar a arca agora com novas atitudes. Esse é o segredo para que você tenha vitória na sua caminhada. No primeiro momento, Davi permite que a arca venha em carro de bois. Agora Davi diz, não, vai no ombro do sacerdote. E aí, a cada 6 passos que Davi dava, ele fazia um sacrifício de um boi, ele fazia uma adoração, ele louvava o Senhor. E ele vem trazendo a arca de maneira diferente. O que nós aprendemos aqui? Que se nós tivermos atitudes diferentes, nós vamos ter resultados diferentes. Então, se você fez algo e não deu resultado ainda, faça de novo, faça diferente, mas não deixe de fazer. E eu tenho certeza, você vai ter um resultado favorável, um resultado vitorioso na sua vida. E outra coisa, quando você caminhar, caminhe com coragem, caminhe com ousadia. Quando você vê a história de Davi, ela começa ali com Saul. O primeiro rei era Saul. E Saul, então, ele começou a empurrar as coisas com a barriga. E o resultado, perdeu a arca da aliança. Empurrou as coisas com a barriga e o resultado, um gigante apareceu, passou 40 dias afrontando Saul. E aquele gigante, quanto mais ele afrontava, mais Saul empurrava com a barriga, mais ele crescia. Até que Davi chegou ali no acampamento. E o que Davi faz? Ele vê o gigante, vê a afronta, enfrenta o gigante, vence o gigante. E aí então ele começa uma caminhada de vencedor. Porque Davi foi corajoso, Davi foi ousado. Se você não for corajoso e ousado, quando o problema aparecer, o problema vai crescer. Então, encare o problema, resolva o problema, seja corajoso e ousado. E aí, no final da caminhada de Davi, a Bíblia diz que Davi dava 6 passos, adorava e ele louvava ao Senhor. Ele caminhava com alegria e ele descansava no Senhor, que é o segredo da vitória. Louve ao Senhor, caminhe com alegria e descanse no Senhor, e ele vai lhe abençoar. Que Deus abençoe uma boa caminhada de vitória, em nome de Jesus. Amém.